Oi, eu sou Salu e aqui no meu canal eu conto um pouco da minha experiência com câncer de mama aos 20 anos. Gente, hoje eu vou falar sobre algo que eu acordei inspirada esses dias, sabe? Veio algo assim na minha mente e eu acho que eu devo compartilhar com vocês. Tava pensando assim, que a vida é sobre experienciar, não é sobre ficar estável, parado num lugar só. Porque, tipo assim, imagina, a gente morre, aí vai lá pro outro lado, aí a gente encontra, sei lá, Jesus. Aí ele vai e pergunta assim pra gente: e aí, como foi lá na Terra, a experiência e tal? Me conta o que é que tu viveu, como foi. Aí a gente fala assim: eu só fiquei dentro de casa. Só fiquei em casa, mexendo no celular. E é isso, um final de semana, em casa. Fiquei de boa, sabe? Não tive nenhuma grande emoção, sabe? Nada suave. Tipo assim, gente, tipo a gente não ter feito nada, sabe? Ter continuado na mesma, sabe? Não ter vivenciado nada de diferente, sabe? Por isso que muitas vezes acontecem certos tipos de situações, como doenças, sabe? Às vezes é necessário isso pra gente, tipo, sair do automático, sabe? Pra gente começar a olhar pra si, olhar de uma maneira diferente. Não existe experiências negativas ou positivas, sabe? Existem experiências e existem o valor, sabe? A importância e o que a gente vai aprender com determinados tipos de experiências, sabe? As coisas não são pessoais com a gente, sabe? Deus, o universo, seja lá o que você acreditar, não para assim e olha especificamente pra você e fala: essa pessoa aqui eu vou lascar ela agora. Tá ferrada. Vou botar um negocinho bem bonzinho na mão dela. Pra ela aprender. Sabe? Não é assim. São experiências que a gente precisa vivenciar e que não necessariamente a gente precisa entender na hora que tá acontecendo, sabe? Tem coisas que acontecem com a gente que a gente só vai entender muito depois. Muito, muito, muito depois. E aí faz sentido, sabe? Ou então, depois lá na frente, acontecem outros tipos de situações que você vê que você consegue lidar porque você vivenciou aquela antes, sabe? Então, tipo assim, não é, as coisas não são em vão, sabe? As experiências, elas não acontecem sem nenhuma razão. Elas acontecem para nos auxiliar e nos levar aos caminhos que a gente precisa estar, sabe? Com pessoas que a gente precisa estar, e muitas vezes a gente não vai ter essa oportunidade se não fosse dessa maneira. Então tudo depende de como a gente decide enxergar as coisas que acontecem com a gente, sabe? Se você tá vivenciando hoje um câncer ou algo desse sentido, algum tipo de doença que você tá se sentindo com medo, tá sentindo, sabe, aquele sentimento de impotência, de imprevisibilidade, sem saber o que vai acontecer no futuro, eu vou te dizer uma coisa: pra morrer, só basta estar vivo. Não é um câncer ou uma doença que vai te matar. Porque, tipo, tu pode atravessar a rua, vir um caminhão e te atropelar. Entendeu? Existem diversas situações que podem acontecer. Então, tipo assim, não adianta você ficar criando coisas ruins. Pense coisas boas sobre você, porque tudo vai da nossa mente, sabe? Tudo vai do que a gente decide acreditar. Então, a partir do momento que você olhar pra si mesmo, sabe? É bom até pegar um espelho, assim, ó. Pega um espelho, olha pra si mesmo e fala: eu sou saudável, eu sou forte, eu consigo passar por qualquer situação. Porque tudo é uma questão mental. Tá tudo dentro da sua mente. Então, a partir do momento que você decidir que já deu certo, que você vai conseguir, que as coisas vão pra frente, vai ser assim, porque ninguém vai entrar dentro do seu corpo e dizer o contrário, não. Então, tipo assim, tudo vai do que você acredita e do que você decide ver, sabe? Então, pega as experiências e não leva como algo pessoal com você. Não é pessoal, cara. Não é pessoal. Na verdade, se sinta até privilegiado de pensar assim: nossa, realmente, eu sou uma pessoa forte, eu vou passar por isso. Sabe? O que nada vai me afetar, não. Não interessa. Já deu certo, as coisas vão fluir, já estão fluindo. E é isso. E se eu morrer? Pronto, morreu, minha gente. E aí? O que importa é você viver da melhor forma com o tempo que você tem.
E não você ficar criando coisas ruins que nem aconteceram muitas vezes, sabe? A maioria das coisas a gente sofre por antecedência, sofre 2 vezes sem necessidade nenhuma. Quando chega na situação real, você vê que não é aquilo que você tava imaginando, sabe? Você vê que é muito mais tranquilo. Em relação a essa minha experiência com câncer e tal, eu vi que na prática era muito mais tranquilo do que eu imaginava. Tipo, encontrei pessoas que eu nunca imaginei em algum outro momento da minha vida fosse ter esse contato, sabe? E tipo assim, usei isso como uma oportunidade, porque quando é que você vai se ver sobre determinadas perspectivas? Por exemplo, sobre ficar careca. Eu pensei assim, primeira coisa, faz parte do processo de fazer um tratamento de câncer de mama. Faz parte. Faz parte. Então, eu aceitei tranquilo. E a segunda coisa também que eu pensei é que quando é que eu ia ter a oportunidade de me ver dessa perspectiva de novo, sabe? Quando é que eu ia ter essa oportunidade? Eu posso dizer que eu já me vi careca. É uma experiência, sabe? Eu tentei praticar, sabe, uma questão de desapego, uma questão de paciência, sabe? Porque, tipo, eu fiquei pensando assim, vai crescer de novo. Não fosse crescer de novo, eu ia ficar um pouco abalada, não vou mentir, né? Vamos ser sinceros aqui. Se não fosse crescer nunca mais, eu acho que eu ia ficar um pouco triste. Mas tudo bem, gente, eu ia tentar encontrar uma solução. Tem peruca, bota peruca. Não tem peruca, bora aderir à moda careca. E assim vai. Tanto é que quando eu fiquei careca, eu não usei peruca. Eu usei assim, eu ganhei uma de uma instituição aqui da minha cidade, ganhei gratuitamente, inclusive. Mas usei poucas vezes, porque aqui onde eu moro faz muito calor e a cabeça esquenta para caramba. Então, pra mim, não deu certo. Mas tem pessoas que usa lace, usa, enfim, vários tipos de coisas, né, na cabeça para se sentir melhor, para ter uma autoestima mais elevada, até porque isso afeta diretamente, né, a autoestima, porque o cabelo é a moldura do rosto da gente, né, querendo ou não. Então, mas, tipo assim, vai crescer, cara, sabe? Não é algo que é pra sempre. Então, tudo vai da importância que você dá. E eu percebi que o fato de eu não ter ficado tão paranoica, tão pensando nisso, sabe? Eu só vivi a minha vida um dia após o outro, fiz o que eu podia fazer, fiz o que tava no meu alcance, sabe? Fiquei tranquila e esperei o tempo disso acabar. E eu senti que foi mais rápido do que eu imaginei, sinceramente. Tipo assim, em 8 meses eu já tava recuperada, já tava bem, sabe? Saudável e tal. E, tipo, também tem uma questão que foi durante a pandemia. Então, tipo assim, é mais uma questão, assim, que agrava, né, o quadro, né, o que aconteceu e tal. Mas, de certa forma, eu até achei legal. Assim, não vou dizer que eu achei legal, gente, não me cancelem aqui, tá? Não foi legal a pandemia. Mas eu tô dizendo que eu não tava podendo sair de casa e aí a maioria das pessoas também não podia. Então, tipo assim, ninguém podia também. Isso foi, assim, me ajudou um pouco, né? Que pelo menos eu não tava vendo ninguém saindo. Porque, velho, é complicado, gente, é complicado. Porque, assim, quando você tá fazendo tratamento, você não pode também estar no meio de muita gente, né? E durante a pandemia é que não pode mesmo. Mas, assim, foi super tranquilo. Eu acho que eu tive Covid e tal. Mas sobrevivi, como vocês podem ver, né? Eu sobrevivi, olha eu aqui. Então, gente, é isso que eu tenho pra dizer. Se você tá passando por uma experiência que você considera ser negativa, está sendo negativa porque você considera ser negativa, sabe? Ressignifica as coisas. Talvez você tá precisando olhar pra si. Se você tá passando por uma doença, algo assim desse tipo, um câncer, talvez você esteja precisando olhar pra si, sabe? Com mais carinho, com mais amor, com mais atenção. E se perguntar o que você pode aprender com essa situação. Tá passando, não adianta ficar reclamando, amor. Não adianta.
Gente, a gente tem que dar foco ao que a gente quer, não o que a gente não quer. Eu sei que não é fácil passar pela situação, né? O sentimento, várias coisas dentro da gente. Mas a questão é, você escolhe o que você pode pensar. Você escolhe o seu pensamento, sabe? Tá tudo dentro da nossa cabeça. Então, tipo assim, a partir do momento que você ressignificar e tentar sair desse papel de vítima, sabe? E olhar assim e dizer, eu vou aproveitar cada situação, cada pessoa que surgir no meu caminho. Um exemplo, se você estiver, né, fazendo um tratamento, quando for pra quimioterapia, se arruma. Eu fazia isso, minha gente. Me arrumava, ia bem bela, passava uma make. Eu não agia como uma derrotada, não. Gente, eu sou uma vencedora. Nós somos mais que vencedores. Filho de gato é o quê? Gatinho. Filho de leão, leãozinho. Filho de peixe, peixinho. A gente é filho de Deus. A gente é o quê? Deusezinhos! Eu sou Deus e você é Deus, porque a gente é filho de Deus. Então, tipo assim, haja como Deus, haja como um vencedor, sabe? Uma vencedora. Entenda que tudo são fases. Você tem que pensar assim, véi, isso tá me ajudando a me fortalecer. Isso tá sendo algo bom pra mim, sabe? Tipo, quem são as pessoas que eu vou encontrar? O que é que elas têm pra me ensinar? Talvez você precise encontrar pessoas e elas precisam dizer coisas pra você que você nem... Sabe quando é que você ia encontrar essa pessoa? Se não fosse essa situação. Eu sempre pensei isso. Ou se você não for pra você ouvir, talvez você precise falar algo pra alguém. Como eu tô aqui falando pra você. Sabe? E tipo assim, eu vejo que hoje faz sentido. Eu olho assim pra minha trajetória e penso, nossa, tá vendo? Hoje eu posso pegar e falar pra alguém, vai dar certo, você consegue, você é forte. Eu também já passei por isso, sabe? Então é isso, gente. Essa é a mensagem que eu tenho pra passar aqui pra vocês hoje. Eu sempre gravo sem maquiagem, vou finalizar aqui pra ficar bem bonitinha, né? Finalmente um dia. E também eu vou postar um pouco sobre a minha questão de atividades físicas, gente. Que também é algo que eu faço bastante e que eu vejo que é muito importante, sabe? A atividade física em tudo na nossa vida, sabe? A gente é feito pra estar em movimento, né? Então, eu vejo que a atividade física realmente mudou a minha vida. E que hoje eu sou outra pessoa. E, tipo, até mesmo nessa questão, né, de saúde e tudo mais, é super importante a gente se exercitar e tudo mais. Então, eu vou trazer um pouco desse relato pra você. Se você gostou, curte, se inscreve no canal. E é isso. Se você tiver dúvida sobre alguma coisa, comenta aqui embaixo. Obrigada por todos. E é isso.